Oi pessoal, eu sou Roger Marinho, mestre em contabilidade, membro da ONG Meu Propósito, e esse é o Café com Propósito, o podcast da ONG Meu Propósito. Oi pessoal, no podcast dessa semana ele está um pouquinho diferente, em outro ambiente. Eu estou na minha casa, que esse movimento pelo bem de todos que a gente está fazendo, cada um na sua casa. Então, por isso, o podcast dessa semana não tem convidados, não tem os nossos parceiros, que geralmente a gente grava junto, cada um na sua casa, tá? Pelo bem de todo mundo. Quem pode ficar em casa, fica na sua casa. A ideia do podcast dessa semana é a gente conversar um pouco sobre a economia comportamental, que é uma teoria desenvolvida pelo Daniel Kahneman. E quem é esse cara, né? Daniel Kahneman, ele é um profissional graduado em matemática e em psicologia, né? Mas é na economia que esse cara ganha um destaque especial. Ele é prêmio Nobel de Economia em 2002 e ele ganhou esse prêmio Nobel, né, pelos seus estudos, que combinou a economia com a ciência cognitiva, né, para tentar explicar o comportamento que é aparentemente irracional da gestão de risco pelos seres humanos, né? E como assim um pensamento irracional? E aí essa é a nossa grande conversa dessa semana, a gente pensar sobre esse ser humano irracional. Como assim ser humano irracional? Né? A gente sempre, desde sempre, estuda, né, no colégio, a todo momento, as pessoas nos ensinam que o ser humano ele é um animal racional, o único animal racional. E aí esse cara vem e desenvolve uma teoria para tentar entender, para tentar explicar o pensamento irracional do ser humano. E essa é a nossa conversa dessa semana. E eu pensei em começar essa conversa também de um jeito um pouquinho diferente. Eu estava ouvindo por esses dias o podcast da Viviane Mosé, que ela é psicanalista, ela é especialista em Nietzsche, e aí ela estava falando sobre o eu. E nesse podcast ela diz o seguinte, que eu só posso dizer o que eu sou a partir do que eu sei que eu sou. Então, a todo momento, a gente se diz racional. Não é que a gente seja racional, é que a gente se diz racional. Mas a gente só pode se dizer racional porque é aquilo que disseram que a gente era. Então, eu queria começar, né, essa nossa conversa, eu queria desenvolver essa nossa conversa sobre essa teoria de Kahneman, justamente com essa frase, né, da Viviane Mosé, para a gente pensar o seguinte: será que a gente é realmente racional, né? Ou será que a gente tem algumas atitudes que não são tão racionais assim e a gente só pensa que a gente é racional, né? É importante a gente saber que a gente não é totalmente racional, para poder prever até quando a gente não está sendo racional e poder tomar alguma atitude mediante a isso. E é mais ou menos nessa ideia da irracionalidade humana que Kahneman desenvolve em sua teoria cognitiva, né? Teoria cognitivo-comportamental, e desenvolve a economia comportamental, é um ramo das finanças comportamentais, né? E aí tem uma série de teorias, uma série de coisas que ele estuda e desenvolve essa teoria.
E aí, baseado nessas coisas que ele estuda, a gente tem conversa para alguns outros podcasts aí na frente. Então, a gente, mais no futuro, com certeza, vamos voltar a falar sobre finanças comportamentais, sobre alguns aspectos, alguns atalhos que a gente utiliza para tomar decisão. E aí, justamente na tomada de decisão, né, que ele estuda, a tomada de decisão, quando você está de frente ao risco. E aí ele vê que quando você está de frente ao risco, não necessariamente você toma uma decisão racional, né? A gente, né, os seres humanos, a gente tem basicamente duas maneiras de pensamento. Uma maneira, ela é de fato mais racional, onde a gente para, racionaliza e toma a decisão, né? Quando a gente, claro, a gente tem tempo, a gente tem prévio conhecimento do assunto, a gente busca conhecimento sobre aquele assunto, a gente desenvolve um pensamento e toma uma decisão. Esse é um pensamento supostamente, né, racional. E existe uma outra forma da gente tomar decisão, que ela é uma forma mais intuitiva, né? O homem evoluiu desde o homem das cavernas e algumas coisas que a gente tem, né, de feeling e etc., uma série de coisas que está mais ligada à nossa intuição, né? E esse pensamento intuitivo, ele não é racional. Você não para pensar, você não racionaliza. Então é irracional dentro desse aspecto, né? Então, como é que a gente pode desenvolver essa ideia da irracionalidade do ser humano? Então, por exemplo, quando você pensa, né, quando eu te digo assim, quanto é 2 mais 2? Você não vai parar, você não vai racionalizar. Aquilo já está imbuído dentro da tua cabeça, tu já tem a resposta no automático. Então, tu dá uma resposta já irracional, que é correta, ok, mas ela já é automática, ela é automatizada. Então, a nossa mente, né, ela usa alguns atalhos para tomar decisão. E quando você vai pensar, quando na mesma situação eu te digo quanto é 1.553 vezes 987, você não tem uma resposta de bate-pronto. Então, aí entra o pensamento racional, né? E aí, dentro dessa teoria de Kahneman, ele divide o nosso cérebro, né? Ele divide o nosso pensamento em dois. O pensamento rápido, que seria esse pensamento intuitivo, e o pensamento devagar, que seria um pensamento que você precisa elaborar uma resposta, você precisa analisar situações para poder tomar uma decisão. Só que o que ele chega à conclusão é que a gente tem esses dois, né, essas duas formas de pensar, mas o cérebro da gente, ele utiliza alguns atalhos e que a gente tem a falsa impressão de estar tomando uma decisão racional, né? A gente tem a falsa ideia, o nosso cérebro, que é muito inteligente, né? Ele faz a gente pensar que a gente está sendo racional e ele toma um atalho para que você tome essa decisão. E aí, nesse momento, você toma uma decisão irracional, né? Basicamente, você tomou um atalho, teu cérebro tomou um atalho, foi pelo caminho mais fácil e fez você tomar uma decisão irracional, que talvez não fosse a melhor decisão no momento. Só que ele desenvolve toda essa teoria dele, né, dentro das finanças, dentro do processo de tomada de decisão, e aí ele observa alguns movimentos. E aí a gente pode citar alguns movimentos que a gente depois, né, a gente pode desenvolver mais para o futuro, mas eu quero comentar um movimento que eu vi, né,
acontecendo essa semana, por esses dias, não necessariamente essa semana, mas vem acontecendo, né? Que é a corrida aos supermercados para comprar papel higiênico. Né? E aí você faz assim, nossa, por que eu vou para o supermercado comprar papel higiênico? A gente está no momento de pandemia, é uma pandemia sobre um vírus, e esse vírus dissemina rapidamente, e a forma mais fácil que a gente tem de combater esse vírus é com higiene básica, lavar as mãos, né? A gente evitar tocar nos lugares, se abraçar demais e etc. Mas aí as pessoas correm, e todo mundo corre para o supermercado para comprar papel higiênico. Aí você pensa assim, poxa, eu corri também. E naquele momento eu estava sendo racional, eu racionalizei, corri para o supermercado. E aí, Kahneman, a esse movimento onde todo mundo corre para fazer a mesma coisa, uma pessoa vai, todo mundo corre, isso a gente chama de efeito manada. Então seu cérebro, na verdade, não você, seu cérebro, ele toma um atalho e faz você tomar a decisão de correr para onde todo mundo correu. É o efeito manada, o efeito Maria vai com as outras, né? Você meio que toma uma decisão, e você que sempre se pensou um ser racional, você toma uma decisão irracional. O que é que o momento em que a gente está passando, por exemplo, tem a ver com papéis higiênicos, né? Por que as pessoas estão correndo? Mas aí você vai lá e corre também. Será que o papel higiênico todo do mundo vai acabar? Não vai haver reposição? O vírus vai consumir o papel higiênico, né? O que é que vai acontecer? E isso mais ou menos acontece em todos os aspectos da nossa vida. Nos investimentos, na Bolsa de Valores, por exemplo, a gente ouve uma notícia na televisão e no outro dia o preço dos papéis, né? O preço desse ativo negociado na Bolsa, o preço das ações dessa empresa começam a despencar, porque as pessoas começam a vender essas ações. E aí você vai lá e vende também essa ação. Mas será que essa empresa não vai se recuperar? Ela vai fechar amanhã? Quer dizer, quais são os seus objetivos com essa empresa? Porque todo mundo correu, você vai lá e corre e vende também. Você faz o que todo mundo fez, né? E aí a esse pensamento a gente chama de pensamento irracional. E é neste meio que ele desenvolve a teoria da irracionalidade. E essa teoria, né, essa forma cognitiva, esse pensamento cognitivo, esse estudo cognitivo que ele desenvolveu, ele percebeu o seguinte, que o homem, né, o ser humano, não o homem, o ser humano, ele está, na verdade, ele é avesso ao risco. Nos podcasts, nos episódios passados, a gente deu uma conversada um pouco sobre risco e etc. E aí a gente traz agora, uma vez mais, essa ideia de risco. E Kahneman, nos estudos dele, ele desenvolveu, né, ele percebeu, mediante estudos, que o ser humano ele é avesso ao risco. Quando você investe um valor X e você tem um retorno, a tua satisfação mediante esse retorno, ela não é tão grande quanto o teu desprazer quando você investe esse mesmo valor e perde. Kahneman, ele percebeu que para você investir, a tua aversão a risco é 2 vezes maior do que a tua propensão aos ganhos. Então, um pensamento irracional, ele se desenvolve em situações de risco, onde você está com um grande estresse em perder, que é 2 vezes maior. Quando você se
põe de frente ao risco e tem esse ganho, você não sente o prazer tão grande quanto quando você se expõe ao risco e perde. E é por isso que a gente, que o nosso cérebro, ao se comportar dessa forma, ele começa a utilizar esses atalhos. Tá? Ele faz você tomar algumas decisões irracionais, porque você prefere perder menos do que ganhar muito mais. É mais ou menos essa a ideia. Né? E aí, só para a gente amarrar com o nosso começo, a ideia é você saber, né, que você é irracional, que o teu cérebro te engana para você parar e quando você tomar uma decisão, você voltar atrás, racionalizar e pensar: sou eu que estou tomando essa decisão ou o meu cérebro está utilizando algum atalho para me enganar? E eu estou sendo levado pelo pensamento irracional. E aí a gente fecha com o pensamento de Mosé, mais uma vez: eu só posso dizer o que eu sou a partir do que eu sei que sou. Então, hoje, você pode dizer, né, e inclusive ser um exercício para você, a partir de hoje, comece a pensar, comece a dizer que você não é racional. Você só é parcialmente racional e o teu cérebro pode te enganar em alguns momentos em que você está pensando que está tomando uma decisão racional. A nossa conversa de hoje é basicamente sobre isso, sobre você não se deixar enganar pela sua decisão. Quando tomar uma decisão e que você pensar que você foi racional, pensa um pouquinho mais, talvez você não esteja sendo racional. Esse é a nossa forma de pensar normal, tudo bem, tá? Você não é um cachorro, um gato, não. A gente tem um pensamento parcialmente racional, a gente só precisa ter consciência da nossa irracionalidade para que a nossa cabeça não nos pregue peça e faça a gente tomar uma decisão inacertada, né? Por causa desses atalhos que a nossa mente faz. Eu quero agradecer a vocês por nossa conversa, né? Nossa conversa é um pouquinho mais curtinha dessa vez. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Comenta, curte, compartilha com os teus amigos. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, no podcast, no YouTube, no nosso site, ok? E a gente se vê. Até a próxima. Tchau!